Green BPM ou BPM verde. Num vídeo anterior sobre as aplicações de BPM, a gente comentou que um dos usos possíveis seria para a questão da sustentabilidade. Muita gente se interessou, ficou curiosa, queria saber mais, então vamos tentar explicar melhor essa ideia. Imagina o seguinte, se você tem os seus processos modelados, ou se você está modelando os seus processos, você sabe os recursos que ele utiliza, quais são os insumos e produtos de cada atividade, onde eu estou usando recurso renovável ou não renovável, onde aquelas atividades são executadas no processo, que equipamentos, ferramentas eu estou utilizando. Então eu tenho um monte de informação sobre o meu processo que poderia me ajudar a fazer uma análise de sustentabilidade. E por que eu faria isso? As empresas hoje em dia estão muito interessadas nessa questão da sustentabilidade por conta de um movimento que veio da sociedade como um todo. As pessoas começaram a se preocupar com a questão da sustentabilidade, do meio ambiente, com os cuidados com o planeta, e aos poucos as empresas também começaram a absorver um pouquinho dessa ideia. Aí você vai dizer assim pra mim, pô André, mas custa caro, é difícil fazer essa questão da sustentabilidade. Mas imagina o seguinte, se você já tem os seus processos ou se você já está fazendo uma iniciativa de BPM por qualquer outro motivo, seja melhoria, redução de custo, planejamento estratégico, então se isso já está em andamento, você pode aproveitar toda essa questão que você já está fazendo com os seus processos e incluir essa questão da sustentabilidade para ser mais um benefício, mais um gancho, mais um ganho que você vai ter. Você não precisa fazer só por conta disso. Mas se isso já está pronto ou semi-pronto, por que não aproveitar esse movimento? Tá bom, me convenceu. Então como é que eu faria isso? Eu faço da seguinte forma. Lembra daquele ciclo de BPM, o nosso famoso ciclo de BPM que a gente usou tantas e tantas e tantas vezes? Então, com o Green BPM funciona de uma forma similar. Em cada uma das fases do ciclo, eu posso estar pensando na questão da sustentabilidade. Na fase de projeto, eu vou planejar como é que eu quero conduzir as minhas iniciativas de Green BPM. Na fase de modelagem, se eu tenho a representação do meu processo, eu posso, além de usar a BPMN, que é a anotação padrão, que a gente também já viu isso num vídeo anterior, se você se recorda, então eu posso ter elementos que estendem essa BPMN adicionando símbolos específicos para a questão da sustentabilidade. Então eu posso, na modelagem dos meus processos, representar consumo de combustível, consumo de papel, consumo de energia, para que depois, quando eu chegue lá na frente, na hora de analisar o meu processo, eu já tenha todas essas informações de sustentabilidade. E na fase de simulação? Na fase de simulação eu posso estar verificando como é que está o uso dos meus recursos, se eu estou consumindo recurso demais, se eu poderia ter o meu processo executando com um pouco menos de recurso e ainda funcionando de uma forma eficaz e eficiente. Então eu posso tentar ver aonde que eu consigo diminuir algum consumo de recurso. Aí chega na hora de executar o processo, a hora que as pessoas vão operar de fato esse processo, eu posso ver esse processo rodando no dia a dia já com essas questões das mudanças sociais, ambientais, de sustentabilidade que eu quero ver. E aí na hora do monitoramento eu posso ter indicadores para essa questão da sustentabilidade. Por exemplo, pegada de carbono, consumo de energia. Eu posso analisar esses indicadores e de acordo com os resultados deles propor melhorias, que é a minha última fase. E essas melhorias podem estar voltadas para a questão de sustentabilidade. Trocar um recurso não renovável por um renovável, diminuir desmatamento, diminuir desperdício, aumentar a reciclagem. Eu posso automatizar uma parte do meu processo para bem economizar na questão dos recursos físicos. Então eu posso estar fazendo uma série de ações voltadas para essa questão da sustentabilidade. Não necessariamente isso vai me trazer um custo maior, porque eu posso estar fazendo às vezes trocas, às vezes simplesmente melhorias. Isso pode em alguns casos inclusive me ajudar na redução de custo dos meus processos. Se eu estava com um consumo de energia muito alto e eu percebo que eu posso diminuir isso de alguma forma, eu posso estar tendo um ganho para a empresa, um benefício para a empresa. Aí vocês vão perguntar assim, Andréia, mas o que vocês fazem em relação a isso? Como é que vocês trabalham em relação a isso? A gente tem uma série de iniciativas na DECA para essa questão de Green BPM, a gente já fez algumas coisas muito legais. Um exemplo, a gente já organizou durante 2 anos o workshop de sustentabilidade em processos dentro da conferência BPM, que é a conferência internacional mais tradicional da área de BPM. Então, durante 2 anos, eu junto com algumas outras pesquisadoras aqui do Brasil e internacional também, a gente organizou isso para a gente ver como é que eram os trabalhos nas áreas, que propostas os pesquisadores, os professores tinham
em relação a esse tema, para a gente ir consolidando esse assunto. A gente já teve aluno orientado trabalhando com esse tema, então você pode ter dissertações, teses, pesquisas em cima desse tema de Green BPM. A gente já teve cases de aplicação disso em empresas com quem a gente trabalhou com essa questão do tema de sustentabilidade para fazer a otimização dos processos dela, pensando nessa questão da sustentabilidade. Então, assim, são muitas possibilidades que a gente vem explorando nesse assunto. Ah, eu gostei, eu me interessei, eu quero saber mais. Eu vou botar aqui no link do vídeo, tem inclusive um livro sobre Green BPM para quem se interessar. Esse livro é uma coletânea de artigos também, então quem quiser estudar mais, ler mais sobre esse tema, também pode pegar esse material. Tem muita coisa legal, então assim, imagina que na verdade todo esse movimento do Green BPM e do BPM verde é uma onda que a gente está vivendo, que é onde a gente aproveita os processos que já existem, não necessariamente a gente tem que ter um esforço adicional. Isso é muito bacana, a gente poder perceber que os processos que a gente fica mapeando e modelando, aquilo não é só para ficar empilhado em cima da mesa, para ficar fazendo volume, para imprimir papel, aquilo pode ser usado para a gente alavancar e ir muito além, para a gente ter outros ganhos e outros benefícios. Então tem muito mais potencial de uso dos processos, talvez, do que vocês já tenham imaginado em algum momento, em algum dia. Agora eu queria saber um pouquinho de vocês, da experiência de vocês, quem já fez alguma coisa ligada a Green BPM, em que empresas vocês estão aplicando isso, quais foram os desafios, as dificuldades que vocês encontraram e como é que vocês contornaram isso. Me contem, mandem nos comentários, mandem os feedbacks pra gente, que a gente gosta também de ter essa troca, essa interação, ouvir um pouquinho dos relatos de vocês pra gente ir aprendendo junto. E aí, gostaram desse vídeo? Se interessaram por esse assunto? Então se inscrevam nas nossas redes sociais, clica no sininho, entra no nosso canal, divulga pros amigos, compartilha, marca aqui o pessoal que está trabalhando com o BPM também. E até o próximo vídeo.